Milionário desconfiado decide seguir o filho da faxineira. E o que ele descobre? O faz chorar. Todos os dias começavam do mesmo jeito na casa simples de Dona Lúcia, numa rua apertada da Zona Norte. O despertador tocava às 5 da manhã, aquele barulho insistente que ninguém gosta de ouvir, mas que ela nunca deixava tocar 2 vezes. Ela levantava rápido, mesmo com o corpo pesado. Tinha 38 anos, mas às vezes parecia carregar muito mais. Não reclamava. Só levantava, colocava o chinelo e ia direto para a cozinha pequena, onde o azulejo já estava gasto pelo tempo. Gabriel acordava logo depois. Tinha 18 anos, alto, magro, com aquele jeito calado de quem observa mais do que fala. Ele passava a mão no rosto, tentava espantar o sono e já ia ajudar a mãe. Enquanto Dona Lúcia esquentava o café, ele cortava o pão. Não era preciso combinar nada. Os dois se entendiam só de se olhar. A casa era simples, mas organizada. Tudo tinha seu lugar. A mesa pequena ficava encostada na parede. Em cima dela, um pano limpo e um pote com açúcar. Eles sentavam frente a frente. O café era rápido, mas sempre tinha conversa. Dona Lúcia perguntava da escola. Gabriel respondia que estava tudo certo, que tinha prova chegando, que o professor de matemática pegava pesado. Ela ouvia com atenção, como se cada detalhe fosse importante. Depois do café, ela colocava o uniforme de trabalho. Calça preta, camiseta branca e um avental azul claro que já estava um pouco desbotado. Prendia o cabelo com firmeza, passava um pouco de hidratante nas mãos e pegava a bolsa. Gabriel também se arrumava. Saía para a escola e, mais tarde, ia direto para a mansão onde a mãe trabalhava. A mansão ficava em um bairro cheio de prédios altos e ruas largas. Era outro mundo. Portão grande, jardim bem cuidado, piscina no fundo e carros que Gabriel só via em revista. Dona Lúcia trabalhava lá há 5 anos. Limpava, organizava, ajudava na cozinha quando precisava. Nunca faltou um dia sem motivo. Gabriel chegava sempre no mesmo horário no fim da tarde. Ele ficava esperando no portão lateral, onde os funcionários entravam e saíam. Cumprimentava o porteiro com educação. Às vezes sentava no meio-fio e mexia no celular antigo, esperando a mãe terminar o turno. Lá dentro, Dona Lúcia já sabia que ele estava esperando. Antes de sair, passava na cozinha. O almoço da casa era farto. Sempre sobrava comida boa. Arroz, feijão, carne, salada, às vezes uma sobremesa. A cozinheira separava o que não seria reaproveitado. Dona Lúcia pegava 5 marmitas de plástico que guardava escondidas no armário mais baixo. Com cuidado, colocava porções equilibradas em cada uma. Não exagerava. Também não deixava faltar. Ela fazia isso com naturalidade, mas sempre olhava para os lados. Não por culpa, mas por costume. Não queria chamar atenção. Depois de fechar bem as tampas, colocava as marmitas dentro de uma sacola e entregava para Gabriel já no portão, discretamente. Ele colocava tudo na mochila, ajeitava o zíper e os dois iam embora juntos. Quem visse de fora pensaria que aquela comida era para eles. E de fato, às vezes era, mas quase nunca. No caminho até em casa, Gabriel seguia por ruas diferentes. Dona Lúcia sabia. Nunca perguntou detalhes. Apenas confiava. Enquanto andavam até o ponto de ônibus, conversavam sobre coisas simples. Ela perguntava se ele tinha comido na escola. Ele dizia que sim. Perguntava se estava cansado. Ele respondia que estava tranquilo. O cansaço maior era dela, mas ela não deixava transparecer. No ônibus, iam sentados lado a lado quando conseguiam lugar. Dona Lúcia segurava firme a bolsa no colo. Gabriel segurava a mochila pesada nos pés. Às vezes o veículo estava cheio, e eles iam em pé, apertados entre outras pessoas voltando do trabalho. Mesmo assim, sempre havia um silêncio confortável entre os dois. Ao descerem alguns pontos antes de casa, Gabriel dizia que precisava passar em um lugar rápido. Dona Lúcia apenas assentia com a cabeça. Ela seguia para casa sozinha. Já sabia que ele demoraria um pouco. Gabriel então caminhava pelas ruas do centro, onde a cidade mudava de cara. Ali ficavam pessoas sentadas nas calçadas, enroladas em cobertores velhos, com sacolas ao lado. Ele não acelerava o passo, não fingia que não via. Parava em frente a cada um, tirava uma marmita da mochila, agachava para ficar na mesma altura da pessoa e entregava com cuidado. Olhava nos olhos, chamava pelo nome, seu Antônio,
que ficava perto da padaria fechada. Dona Cida, que sempre estava com um lenço na cabeça. Rafael, um rapaz novo que quase não falava. Gabriel perguntava se estavam bem. Esperava a resposta. Só depois seguia. Não fazia isso para gravar vídeo. Não contava para os colegas da escola. Não publicava em rede social. Era algo dele. Algo que começou pequeno e virou rotina. Quando a última marmita saía da mochila, ele fechava o zíper e respirava fundo. Não era um gesto grandioso aos olhos do mundo, mas para quem recebia, fazia diferença. Depois disso, ele voltava para casa. Dona Lúcia já estava preparando algo simples para o jantar. Quando ele entrava, ela perguntava se tinha dado tudo certo. Ele respondia que sim. Não precisava explicar mais nada. Eles jantavam juntos, lavavam a louça e sentavam no sofá velho da sala para assistir televisão. Às vezes riam de alguma novela. Às vezes ficavam em silêncio. A vida deles não tinha luxo, mas tinha um tipo de paz que não se compra. Na manhã seguinte, tudo começava de novo. O despertador às 5, o café simples, a escola, a mansão, as marmitas na mochila, a caminhada pelas ruas, a entrega feita com respeito. Era uma rotina silenciosa, quase invisível, mas todos os dias, sem falhar, ela acontecia. E ninguém na mansão fazia ideia do que aquelas 5 marmitas significavam de verdade. Eduardo nunca foi um homem que prestava atenção nos detalhes da própria casa. A mansão funcionava como um relógio. Tudo limpo, organizado, silencioso. Ele acordava cedo, descia para tomar café e quase sempre já encontrava a mesa posta. Não perguntava como aquilo acontecia. Apenas acontecia. Para ele era normal. Naquela manhã, porém, algo chamou sua atenção. Não foi nada grande. Foi um gesto rápido. Ele estava passando pelo corredor que dava acesso à cozinha quando viu Dona Lúcia fechando a mochila de Gabriel, com um pouco mais de cuidado do que o normal. A bolsa parecia cheia, mais pesada do que deveria. Eduardo não falou nada, só observou. Ele tinha esse costume de olhar em silêncio antes de tirar qualquer conclusão. Gabriel agradeceu à mãe com um sorriso discreto e saiu pelo portão lateral. Dona Lúcia voltou para dentro como se nada tivesse acontecido. Aquilo ficou na cabeça de Eduardo durante o dia inteiro. No almoço, ele percebeu que a quantidade de comida preparada era sempre grande. Sobrava bastante. Ele nunca se importou com desperdício. Mas naquele dia resolveu perguntar para Sônia, a governanta, o que era feito com o que sobrava. Sônia era o tipo de pessoa que gostava de saber de tudo. Estava na casa há mais de 10 anos e conhecia cada canto, cada funcionário, cada rotina. Quando Eduardo fez a pergunta, ela levantou os olhos devagar, disse que parte era reaproveitada, parte descartada, e depois acrescentou, como quem não quer nada, que às vezes via Dona Lúcia guardando algumas porções antes de ir embora. Eduardo franziu a testa. Sônia percebeu o efeito e continuou. Falou que não sabia exatamente o que era feito com aquela comida, mas que não era bom funcionário sair levando coisas da casa, mesmo que fossem sobras. Comentou que aquilo poderia virar hábito, poderia virar abuso. A palavra abuso ficou ecoando na mente dele. Eduardo não era mesquinho. Dinheiro nunca foi problema, mas ele valorizava controle. Tudo precisava estar sob seu comando. E a ideia de alguém decidir algo sem que ele soubesse o incomodava. Naquela tarde, ele fez algo que não costumava fazer. Desceu até a cozinha pouco antes do fim do expediente. Ficou parado perto da porta, sem ser visto. Observou a movimentação. Viu Dona Lúcia separar 5 marmitas com cuidado. Não parecia estar escondendo. Também não parecia estar pedindo autorização. Era como se aquilo já fizesse parte da rotina dela. Ela colocava a comida de forma organizada, limpava as bordas das embalagens e fechava bem cada uma. Não havia pressa. Não havia nervosismo. Mesmo assim, para Eduardo, aquilo soou errado. Ele se afastou antes que ela percebesse que estava sendo observada. Subiu para o escritório e ficou parado olhando pela janela enorme que dava vista para a cidade. Lá embaixo, os carros passavam rápido. As pessoas seguiam suas vidas. E dentro da própria casa, algo acontecia sem que ele tivesse decidido. Sônia apareceu alguns minutos depois, como se já soubesse onde encontrá-lo. Perguntou se ele tinha visto. Ele respondeu que sim. Ela então sugeriu que talvez fosse melhor investigar antes que a situação saísse do controle. Disse que não queria acusar ninguém, mas que já tinha visto histórias parecidas. Um pouco hoje, um pouco amanhã, e quando se percebe,
A pessoa já está levando mais do que deveria. Eduardo cruzou os braços. Não gostava de agir por impulso, mas também não gostava de se sentir ingênuo. No fim da tarde, ele observou discretamente pelo sistema de câmeras. Viu Gabriel sair pelo portão lateral com a mochila nas costas. A postura era tranquila. Não parecia alguém que estivesse fazendo algo errado. Ainda assim, a dúvida cresceu. Eduardo começou a imaginar cenários. E se o rapaz estivesse vendendo aquela comida? E se estivesse usando o nome da casa para ganhar alguma coisa? E se aquilo estivesse acontecendo há meses e ninguém tivesse percebido? A dúvida virou desconfiança. Ele decidiu que precisava saber a verdade com os próprios olhos. No dia seguinte, organizou a agenda para sair mais cedo do escritório. Não avisou ninguém. Disse apenas que tinha um compromisso fora. Pegou o carro sem motorista. Ele mesmo dirigiu, coisa que quase nunca fazia. Estacionou a uma distância segura do portão lateral da mansão e esperou. Alguns minutos depois, viu Gabriel sair com a mochila nas costas. O rapaz seguiu a pé pela calçada, olhando para frente, sem pressa. Eduardo ligou o carro devagar e começou a segui-lo de longe. Sentiu algo estranho no peito. Não era medo. Também não era raiva. Era curiosidade misturada com uma pontada de irritação. Ele precisava confirmar o que estava acontecendo. Gabriel entrou em uma rua mais movimentada. Eduardo reduziu a velocidade para não chamar atenção. O trânsito ajudava a disfarçar. Enquanto dirigia, Eduardo pensava na mãe do rapaz. Dona Lúcia sempre foi correta. Nunca faltou. Nunca respondeu atravessado. Nunca pediu aumento fora de hora. Sempre manteve postura respeitosa. Justamente por isso, a suspeita incomodava ainda mais. Ele queria estar errado, mas também queria estar certo. Quando Gabriel virou a esquina e seguiu em direção ao centro da cidade, Eduardo percebeu que aquilo não era caminho para casa. Seu olhar ficou mais atento. Alguma coisa estava prestes a acontecer. Eduardo manteve o carro a uma distância segura. O coração dele batia mais rápido do que deveria para uma situação daquelas. Não era comum ele seguir alguém pelas ruas da própria cidade. Muito menos o filho de uma funcionária. Mas ali estava ele, com as mãos firmes no volante e os olhos fixos em Gabriel, que caminhava sem imaginar que estava sendo observado. Gabriel andava tranquilo. A mochila parecia pesada, mas ele não demonstrava incômodo. Não olhava para trás. Não mexia no celular. Apenas seguia, atravessando a avenida quando o sinal fechava, passando por lojas já fechadas e por outras ainda cheias de movimento. Eduardo pensava em várias possibilidades. Talvez o rapaz estivesse indo encontrar amigos. Talvez estivesse entregando a comida para algum comércio. Talvez estivesse fazendo algo que ele nem conseguia imaginar. Quando Gabriel entrou numa rua mais estreita, Eduardo teve que estacionar. Se continuasse de carro, chamaria a atenção. Ele desligou o motor, saiu e passou a seguir a pé. Não estava acostumado a andar ali. O chão era irregular. Havia lixo acumulado em alguns cantos, e o cheiro da rua era diferente do jardim impecável da sua casa. Gabriel diminuiu o passo. Parou perto de uma marquise onde um senhor de barba branca estava sentado sobre um pedaço de papelão. O homem usava um casaco velho e segurava um copo de plástico vazio. Eduardo ficou parado do outro lado da rua, fingindo mexer no celular. Gabriel tirou a mochila das costas, abriu o zíper e pegou a primeira marmita. Não jogou, não entregou de qualquer jeito. Ele se abaixou para ficar na mesma altura do senhor. O empresário tentou ouvir o que estava sendo dito, mas só conseguiu ver os gestos. Gabriel falava, olhando nos olhos do homem. Colocou a marmita nas mãos dele com cuidado. O senhor segurou firme, como se estivesse recebendo algo frágil. E então aconteceu algo que Eduardo não esperava. Gabriel sorriu. Não era um sorriso rápido, educado. Era um sorriso verdadeiro. Ele tocou de leve no ombro do homem, como quem diz que ele importa. Depois ficou ali alguns segundos, ouvindo. O senhor começou a falar. Movia as mãos devagar. Gabriel prestava atenção, sem pressa. Eduardo sentiu um desconforto estranho no peito. Aquilo não parecia uma entrega qualquer. Quando Gabriel se levantou e seguiu em frente, Eduardo atravessou a rua devagar para observar melhor o senhor. O homem já estava abrindo a marmita. O vapor da comida subiu no ar frio do fim de tarde. Ele fechou os olhos por um segundo antes de dar a primeira garfada. Eduardo ficou parado, sem saber o que pensar. Gabriel continuou andando. Alguns metros à frente, parou novamente. Dessa vez,
perto de uma mulher enrolada em um cobertor fino, sentada ao lado de 2 sacolas cheias de roupas. O mesmo gesto se repetiu. A mochila aberta, a marmita retirada, o cuidado ao entregar. Mas havia algo a mais. Gabriel parecia conhecer aquelas pessoas. Ele falou o nome da mulher. Eduardo percebeu pelo movimento dos lábios. A mulher respondeu e, pela expressão, parecia surpresa e feliz ao mesmo tempo. Eles trocaram algumas palavras. Gabriel ouviu, balançou a cabeça, respondeu com calma. Não havia plateia, não havia câmera. Ninguém estava registrando aquilo. Era só ele e aquelas pessoas esquecidas pela cidade. Eduardo começou a sentir vergonha da própria suspeita, mas ainda havia mais marmitas na mochila. Gabriel seguiu até uma praça pequena. Ali, perto de um banco de concreto, estava um rapaz jovem, talvez com poucos anos a mais que ele. Estava sentado no chão, encostado numa árvore. Gabriel se aproximou devagar, como se respeitasse um limite invisível. Sentou ao lado dele antes de abrir a mochila. Conversaram por alguns minutos. O jovem parecia abatido. Olhava para o chão. Gabriel falava com firmeza, mas com calma. Depois entregou a marmita. O rapaz segurou com as 2 mãos, como se estivesse recebendo algo muito maior que comida. Eduardo sentiu a garganta apertar. Ele percebeu que aquilo não era algo feito por impulso. Não era caridade de momento. Havia rotina ali. Havia vínculo. Gabriel sabia onde encontrar cada pessoa. Sabia o nome. Sabia a história. Restavam 2 marmitas. O empresário continuou seguindo, agora mais devagar. Não queria perder nenhum detalhe. Cada parada parecia ensinar algo que ele nunca tinha aprendido. Na 4ª entrega, Gabriel encontrou um homem que dormia encostado numa parede grafitada. Ele acordou devagar quando sentiu a presença do rapaz. Gabriel não se assustou. Esperou que ele se situasse. Só então entregou a marmita. O homem segurou a embalagem com as mãos trêmulas. Disse algo que fez Gabriel sorrir de leve. Eduardo não ouviu as palavras, mas viu o brilho nos olhos daquele desconhecido. A última marmita foi entregue perto de um viaduto. Uma senhora pequena, com cabelo grisalho preso num coque, estava sentada num banco improvisado de madeira. Quando viu Gabriel, abriu um sorriso largo. Parecia que estava esperando por ele. Eles conversaram mais tempo do que nas outras paradas. Gabriel escutava com atenção, como se cada frase fosse importante. Em determinado momento, ele tirou da mochila uma garrafa pequena de água e entregou junto. Quando a mochila ficou vazia, Gabriel fechou o zíper e respirou fundo. Não havia expressão de orgulho. Não havia olhar procurando aprovação. Era apenas parte do dia. Eduardo permaneceu parado alguns metros atrás. O mundo ao redor continuava igual. Carros passavam. Pessoas atravessavam a rua sem olhar para os lados. Lojas fechavam as portas. Mas para ele, algo tinha mudado. Ele percebeu que durante todo aquele tempo tinha pensado apenas em dinheiro, controle e regras. Nunca tinha imaginado que aquelas marmitas, que para ele eram apenas sobras, pudessem significar tanto. Gabriel começou a caminhar de volta, agora sem peso nas costas. Eduardo não se aproximou, não chamou pelo nome dele. Apenas ficou ali, observando o rapaz se afastar até desaparecer na esquina. Dentro do peito, a desconfiança que o levou até ali começava a dar lugar a outra coisa, algo que ele ainda não sabia nomear. Naquela noite, Eduardo não conseguiu descansar. Ele estava deitado na cama enorme do quarto principal, mas parecia que o colchão tinha ficado duro de repente. Virava para um lado, depois para o outro. Fechava os olhos e a imagem voltava. Gabriel abaixado na calçada, as marmitas sendo entregues. O jeito como ele olhava para cada pessoa, aquilo não saía da cabeça. Ele tentou se convencer de que tinha sido só um dia diferente. Talvez o rapaz estivesse ajudando alguém específico. Talvez fosse algo pontual. Mas quanto mais pensava, mais percebia que não tinha sido algo improvisado. Existia organização. Existia constância. De madrugada levantou e foi até a cozinha. A casa estava em silêncio. Pegou um copo de água e ficou parado olhando pela janela. A cidade estava quase vazia. Só alguns carros passando de vez em quando. Ele sempre acreditou que conhecia bem o lugar onde vivia. Mas naquele momento, sentia que havia uma parte da cidade que ele nunca tinha enxergado de verdade. Na manhã seguinte, desceu para o café com o rosto cansado. Sônia percebeu na hora. Perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas a resposta saiu automática. Não queria comentar o que tinha visto.
Ainda estava tentando entender por conta própria. Durante o dia, no escritório, não conseguiu se concentrar. Enquanto assinava papéis e respondia mensagens, a mente voltava para as ruas do centro. Voltava para os rostos das pessoas que receberam comida. Voltava para o jeito tranquilo de Gabriel. Eduardo sempre foi prático. Quando algo ficava mal resolvido, ele resolvia. E naquele caso, só havia uma forma de tirar a dúvida. No fim da tarde, repetiu o plano. Saiu da empresa antes do horário de costume, pegou o carro e estacionou perto da mansão, fora do campo das câmeras principais. Não queria que ninguém soubesse. Esperou. Quando Gabriel saiu pelo portão lateral, a mochila novamente nas costas, Eduardo sentiu o mesmo aperto do dia anterior. Era como se estivesse prestes a confirmar algo importante. Dessa vez, ele já sabia o caminho que o rapaz provavelmente faria. Manteve distância. Observou. Gabriel seguiu pelas mesmas ruas, mas não parecia agir como quem repete um roteiro decorado. Ele cumprimentava algumas pessoas pelo caminho. Parava para ouvir alguém que chamava seu nome. Havia uma naturalidade ali que não dava para fingir. Eduardo estacionou mais uma vez e continuou a pé. A primeira parada aconteceu perto de uma banca de jornal fechada. Um homem de meia idade estava sentado no chão, encostado na parede. Gabriel se aproximou com calma, como se estivesse chegando na casa de um amigo. Conversaram por alguns minutos antes da marmita ser entregue. O homem apontou para o céu, disse algo que fez Gabriel rir. Não era uma risada alta, mas sincera. Eduardo sentiu um desconforto diferente. Não era mais desconfiança, era comparação. Ele tentou lembrar quando foi a última vez que teve uma conversa daquele jeito, com alguém que não tivesse interesse financeiro envolvido. Não conseguiu. A segunda entrega foi ainda mais marcante. Gabriel encontrou uma senhora que parecia estar passando mal. Ele não entregou a comida imediatamente. Primeiro se abaixou, perguntou se ela estava bem, tocou de leve na testa dela para sentir a temperatura. Depois tirou da mochila uma pequena caixa de remédio. Eduardo ficou surpreso. Aquilo não estava nos planos dele. Não era só comida. Era cuidado. O empresário percebeu que estava respirando mais fundo do que o normal. Não queria admitir, mas estava torcendo para que aquilo fosse real. Torcendo para que não houvesse nenhuma segunda intenção escondida. As outras marmitas foram entregues com o mesmo respeito, sem pressa, sem espetáculo. Quando a mochila ficou vazia novamente, Gabriel sentou num banco da praça por alguns segundos. Ficou olhando o movimento ao redor. Parecia pensar na vida, como qualquer jovem da idade dele. Eduardo permaneceu escondido atrás de uma árvore, observando. A dúvida ainda estava ali, mas agora era diferente. Não era mais sobre suspeita de erro. Era sobre entender algo que ele nunca tinha vivido. Ele se perguntava como um rapaz que cresceu com tão pouco podia dar tanto. E como ele, que sempre teve tudo, sentia que nunca tinha feito o suficiente. No caminho de volta para casa, Eduardo não seguiu Gabriel até o fim. Ficou parado na esquina e deixou o rapaz ir. Não queria que aquele momento fosse invadido por uma presença inesperada. Ao entrar na mansão, tudo parecia igual. O jardim bem cuidado, o chão brilhando, a mesa do jantar pronta, mas nada estava igual dentro dele. Sônia apareceu na sala logo depois, perguntando se ele tinha tomado alguma decisão sobre a questão das marmitas. Eduardo olhou para ela por alguns segundos antes de responder. Disse que ainda estava analisando. Ela insistiu que não era bom deixar passar, que funcionário precisa de limite, que generosidade demais vira descontrole. Ele ouviu, mas não respondeu. Subiu para o quarto e fechou a porta. Sentou na beira da cama e passou a mão no rosto. A dúvida não tinha ido embora. Pelo contrário, tinha crescido. Agora ele não queria apenas saber o que Gabriel fazia. Ele queria entender por que aquilo mexia tanto com ele. E no fundo, algo dizia que aquela história ainda estava longe de terminar. Depois de 2 dias seguindo Gabriel, Eduardo já não conseguia fingir que aquilo não mexia com ele. Não era só curiosidade. Era algo mais fundo. Ele precisava entender de onde vinha aquele jeito do rapaz. Ninguém nasce fazendo aquilo por acaso. Naquela manhã, enquanto tomava café na mesa grande da sala de jantar, Eduardo ficou observando Dona Lúcia de longe. Ela organizava algumas flores perto da janela com cuidado, como fazia todas as semanas. Não parecia alguém que carregava peso na vida, mas havia algo no jeito dela que chamava a atenção. Firme, discreta, sempre atenta a tudo.
Eduardo decidiu que precisava começar por ela. Mais tarde, chamou Sônia no escritório. Perguntou há quanto tempo Dona Lúcia trabalhava ali. Sônia respondeu que já fazia 5 anos. Disse que nunca teve problema sério com ela. Nunca chegou atrasada sem motivo. Nunca faltou. Nunca criou confusão com outros funcionários. Eduardo perguntou sobre a família dela. Sônia deu de ombros. Disse que sabia pouco. Só que era viúva e tinha um filho adolescente. Comentou que o marido tinha morrido quando o menino era muito pequeno, num acidente de trabalho. A palavra acidente ficou martelando na cabeça de Eduardo. Ele pediu mais detalhes. Sônia não sabia muito. Apenas que o marido trabalhava numa obra e que houve um problema na estrutura. Nada além disso. Eduardo ficou pensativo. Obras faziam parte do mundo dele. A empresa da família sempre esteve ligada à construção civil. Ele mesmo tinha herdado parte dos negócios depois da morte do pai. Mas afastou esse pensamento por enquanto. Não havia motivo para ligar as duas coisas. No fim do expediente, em vez de sair direto, ele desceu até a área dos funcionários. Não era comum ele aparecer ali. Alguns empregados ficaram surpresos. Dona Lúcia também. Ele pediu para conversar com ela por alguns minutos. Foram até um pequeno espaço ao lado da lavanderia. Eduardo tentou manter o tom natural. Perguntou como estava o filho. Perguntou se ele já tinha planos para o futuro. Dona Lúcia sorriu quando falou de Gabriel. Disse que ele sempre foi estudioso, que gostava de ler, que queria fazer faculdade, mas ainda não sabia como pagariam por isso. Falou com orgulho, mas sem pedir nada. Eduardo perguntou sobre o pai do rapaz. O sorriso dela mudou. Não sumiu, mas ficou mais contido. Ela contou que o marido se chamava Marcos. Trabalhava como ajudante numa obra grande na época. Gabriel tinha 2 anos quando aconteceu. Foi tudo muito rápido. Uma estrutura cedeu. Houve falha na segurança. Algumas famílias receberam uma indenização pequena, mas o dinheiro não durou muito tempo. Eduardo escutava em silêncio. Dona Lúcia continuou. Disse que nos primeiros anos foi difícil. Trabalhava de dia, fazia faxina extra à noite quando precisava. Gabriel ficava com uma vizinha. Ela quase não dormia, mas nunca deixou faltar comida ou escola. Eduardo perguntou se o filho lembrava do pai. Ela respondeu que não muito, só por fotos. Mas que sempre falou para ele sobre quem o pai foi. Um homem simples, trabalhador, que gostava de ajudar os outros. Disse que Marcos sempre levava um pouco da marmita dele para um colega de obra que estava passando necessidade. Eduardo sentiu um arrepio leve. Então aquilo vinha de antes. Não era algo que Gabriel inventou sozinho. Era algo que ele viu dentro de casa, mesmo que fosse muito pequeno para lembrar direito. Dona Lúcia contou que nunca quis que o filho crescesse com revolta. Disse que ensinou que a vida pode ser dura, mas que a gente não precisa devolver dureza para o mundo, que mesmo com pouco, ainda dá para dividir. Eduardo ficou olhando para ela enquanto ela falava. Não havia drama na voz dela, não havia vitimismo. Era apenas a história da própria vida, contada com simplicidade. Ele perguntou se ela sabia o que Gabriel fazia depois que saía dali com as marmitas. Ela respirou fundo antes de responder. Disse que sabia sim, que nunca pediu para ele fazer. Que no começo até ficou preocupada, mas que, quando viu o respeito com que ele tratava as pessoas na rua, entendeu que aquilo era escolha dele. Disse que não era caridade por pena, era por reconhecimento. Gabriel dizia que ninguém gosta de ser tratado como invisível. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. Invisível. Ele pensou nas pessoas que cruzava todos os dias sem olhar no rosto. Pensou nas vezes em que entrou no carro e fechou o vidro para não encarar alguém pedindo ajuda no sinal. Perguntou a Dona Lúcia se ela nunca teve medo de que aquilo pudesse trazer problema. Ela respondeu que medo todo mundo tem, mas que ensinou o filho a agir com respeito e cuidado. Disse que preferia um filho que divide o pouco do que um filho que aprende a ignorar. A conversa terminou ali. Eduardo agradeceu e voltou para o escritório. Sentou na cadeira, mas não conseguiu trabalhar. Agora ele sabia que o gesto de Gabriel não era improviso, não era rebeldia, não era desafio às regras da casa. Era parte da história daquela família. Ele abriu o computador e começou a pesquisar sobre o acidente mencionado. Não tinha certeza do ano, mas sabia que foi cerca de 16 anos atrás. Digitou palavras soltas. Nome da empresa. Tipo de obra. Acidente estrutural. Vários resultados apareceram. Eduardo sentiu o coração acelerar quando reconheceu o nome da construtora envolvida. Era a empresa que ele herdou do pai. Ele fechou o notebook de repente. Ainda não tinha provas de que era o mesmo caso.
Mas a possibilidade bastou para mexer com ele de um jeito que não esperava. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Gabriel seguia sua rotina sem imaginar que sua história estava começando a se cruzar com algo muito maior do que ele sabia. Depois de descobrir que o acidente podia ter ligação com a empresa da própria família, Eduardo não conseguiu mais manter a rotina do mesmo jeito. Ele tentava agir normal, mas algo tinha mudado por dentro. Era como se uma porta tivesse sido aberta e ele não soubesse como fechar. Naquela semana, ele passou mais tempo sozinho no escritório da mansão do que o normal. Sentava na cadeira, ligava ao computador, abria relatórios antigos da empresa, procurava datas, nomes, registros de obras. Quanto mais lia, mais o peito ficava apertado. Ele encontrou um arquivo antigo com a lista de funcionários que morreram em acidentes num período específico. O nome Marcos aparecia ali. A data batia. O local da obra também. Eduardo ficou olhando para a tela por vários minutos. Ele tinha apenas 20 e poucos anos na época. O pai ainda estava vivo e comandava tudo. Eduardo não participava das decisões importantes. Mas aquilo não diminuía o peso da informação. A empresa da família estava ligada à morte do pai de Gabriel. Ele se levantou da cadeira e começou a andar pelo escritório. A cabeça girava. Não sabia exatamente o que fazer com aquela verdade. Nunca tinha parado para pensar nas pessoas por trás dos números. Para ele, acidente era estatística, relatório, papel arquivado. Agora tinha rosto, tinha história, tinha consequência viva andando pela própria casa todos os dias. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo quase não tocou na comida. A mesa estava cheia como sempre. Pratos bem servidos, sobremesa caprichada. Mas nada parecia ter gosto. Ele lembrava das marmitas sendo entregues na rua. Lembrava do nome na lista de funcionários falecidos. Lembrava da forma tranquila com que Dona Lúcia contou a própria história. O incômodo não era só culpa, era comparação. Ele começou a pensar na própria vida. Cresceu com tudo à disposição. Escola particular, viagens, carro aos 18 anos. Nunca precisou dividir o pouco porque nunca faltou nada. E mesmo assim, não lembrava de ter feito algo parecido com o que Gabriel fazia todos os dias. Isso o irritava. Eduardo não gostava de se sentir pequeno. Sempre foi o homem que resolvia, que comandava, que decidia. Agora se via questionando a própria grandeza. No dia seguinte, foi até a empresa mais cedo. Chamou o contador antigo, que já trabalhava com a família há décadas. Perguntou sobre o caso da obra onde Marcos morreu. O contador ficou desconfortável. Disse que houve processo na época, que a empresa pagou indenizações, que tudo foi resolvido dentro da lei. Dentro da lei. A frase não trouxe alívio. Eduardo perguntou se houve falha de segurança. O contador hesitou antes de responder. Disse que houve investigação interna, que algumas normas não estavam atualizadas, que o pai de Eduardo resolveu tudo com rapidez, para evitar danos maiores à imagem da empresa. Evitar danos à imagem. Eduardo sentiu o estômago embrulhar. Saiu da sala sem dizer muito. No carro, parado no trânsito, ficou olhando para as pessoas atravessando a rua. Pensou em Gabriel novamente. Um rapaz que cresceu sem pai por causa de um erro que talvez pudesse ter sido evitado. E mesmo assim, escolheu ajudar outras pessoas. Eduardo tentava encontrar uma desculpa para si mesmo. Ele não estava no comando na época. Não foi ele quem assinou os contratos. Não foi ele quem ignorou as normas. Mas a empresa agora era dele. O nome estava na fachada. O dinheiro acumulado vinha de todos aqueles anos, incluindo aquele período. O incômodo virou algo mais pesado. Naquela tarde, ao chegar na mansão, ele viu Gabriel no jardim esperando Dona Lúcia terminar o expediente. O rapaz estava sentado no banco de madeira, olhando o celular. Eduardo ficou observando de longe, sem ser visto. Pensou em como seria fácil fingir que nada disso tinha relação. Poderia pagar a faculdade do garoto, melhorar a vida deles e pronto. Resolver tudo com dinheiro. Mas algo dentro dele dizia que não era tão simples. Ele entrou em casa e subiu para o quarto. Abriu o cofre onde guardava documentos antigos do pai. Entre papéis e contratos, encontrou um relatório interno da época do acidente. Leu com atenção. Havia ali um trecho falando sobre atraso na entrega da obra, pressão para cumprir prazo, ajustes feitos às pressas, falhas não revisadas. Eduardo fechou o relatório com força. A pressa para lucrar tinha custado vidas. Ele sentou na cama e passou as mãos no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de voltar no tempo
e mudar decisões que nem foram dele, mas não havia volta. O que existia era o presente, e no presente, o filho daquele homem caminhava pelas ruas distribuindo comida com dignidade, sem saber que parte da fortuna que pagava aquelas sobras vinha da mesma empresa que tirou o pai dele. O incômodo crescia, porque agora não era apenas sobre admirar Gabriel, era sobre enfrentar a própria história. Eduardo começou a perceber que aquela situação exigia mais do que um gesto bonito. Exigia coragem. Coragem para admitir erro. Coragem para assumir responsabilidade. Coragem para contar uma verdade que poderia destruir qualquer chance de aproximação com Dona Lúcia e Gabriel. Naquela noite, ele quase desceu para conversar com eles quando viu mãe e filho saindo juntos pelo portão. Pensou em chamar. Pensou em contar tudo de uma vez. Mas ficou parado. Ainda não sabia como começar. E pela primeira vez, Eduardo sentiu medo. Não medo de perder dinheiro. Não medo de manchar o nome da família. Mas medo de encarar o olhar de alguém que poderia ter todo o direito de odiá-lo. O incômodo não dava trégua. E ele sabia que, quanto mais tempo demorasse, maior ficaria o peso dessa verdade escondida. Sônia não era o tipo de pessoa que deixava passar mudança no ar. Ela conhecia cada passo dentro da mansão. Sabia quando um funcionário estava diferente, quando o patrão mudava o tom de voz, quando algo saía do controle. E nas últimas semanas, Eduardo estava diferente. Ele andava mais calado, pensativo. Às vezes ficava parado olhando pela janela do escritório como se estivesse longe dali. Outras vezes, chamava Dona Lúcia para conversas rápidas, algo que nunca tinha feito antes. Sônia percebeu tudo, e aquilo começou a incomodá-la. Ela trabalhava na casa há mais de 10 anos. Sempre foi a pessoa de confiança. Era quem organizava a rotina, quem controlava compras, quem orientava os outros funcionários. Gostava de se sentir indispensável. Gostava de saber que tinha influência. Mas agora sentia que estava perdendo espaço. Num fim de tarde, ela viu Eduardo observando Gabriel no jardim antes de o rapaz ir embora. Não era um olhar comum. Não era de patrão avaliando o funcionário. Era diferente, mais atento. Sônia cruzou os braços. Naquela noite, decidiu agir. No dia seguinte, enquanto organizava a despensa, chamou uma das auxiliares e perguntou se tinha notado algo estranho nos últimos dias. A moça respondeu que não. Sônia então comentou, em tom baixo, que talvez algumas coisas estivessem saindo da linha. Disse que viu Dona Lúcia levando comida demais, que não sabia exatamente o destino, mas que não era bom para a imagem da casa. A informação começou a circular entre os funcionários. Não demorou muito para que um clima estranho se instalasse. Alguns passaram a olhar Dona Lúcia com desconfiança. Outros ficaram em silêncio, mas atentos. Sônia queria pressão. Na hora do almoço, ela se aproximou de Eduardo no escritório. Entrou sem bater, como costumava fazer. Disse que precisava conversar. Sentou na cadeira à frente da mesa e foi direto ao ponto. Falou que estava preocupada com a postura de Dona Lúcia. Que funcionários comentavam sobre a quantidade de comida que saía da casa. Que aquilo podia gerar comentários fora dali. Eduardo ouviu sem interromper. Sônia continuou. Disse que, além disso, achava estranho o interesse repentino dele pela vida da funcionária. Falou que as pessoas já estavam comentando nos bastidores. Que patrão precisava manter distância. A frase foi dita com calma, mas tinha peso. Eduardo levantou os olhos devagar. Perguntou que tipo de comentário. Sônia respondeu que alguns poderiam interpretar errado a aproximação. Que a cidade era pequena quando se tratava de fofoca. Que imagem levava anos para construir e segundos para manchar. Ela estava plantando dúvida. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. O incômodo que já carregava ficou ainda maior. Não bastava a questão do passado da empresa. Agora havia pressão dentro da própria casa. Sônia percebeu que ele estava balançado e aproveitou. Sugeriu que talvez fosse melhor cortar o problema pela raiz, reduzir as sobras de comida, proibir qualquer funcionário de levar algo sem autorização formal. E, se necessário, rever a permanência de Dona Lúcia na equipe. A palavra rever foi dita com cuidado, mas o significado era claro. Eduardo respirou fundo. Pediu tempo para pensar. Sônia saiu da sala com a sensação de que tinha feito o suficiente para provocar movimento. Mas não parou por aí. Naquela mesma semana, ela decidiu ir além. Abriu uma gaveta da cozinha onde ficavam alguns valores reservados para compras emergenciais. Retirou uma quantia pequena e guardou consigo. No fim do dia, chamou discretamente uma das funcionárias
e perguntou se alguém tinha mexido no dinheiro. A moça disse que não sabia. Sônia então comentou que tinha notado falta de valores. Disse que precisava investigar. A notícia se espalhou rápido. No dia seguinte, ela entrou no escritório de Eduardo com expressão preocupada. Contou sobre o dinheiro que sumiu. Disse que apenas alguns funcionários tinham acesso àquela área. Citou nomes, entre eles, o de Dona Lúcia. Eduardo sentiu o corpo ficar rígido. Sônia afirmou que não queria acusar ninguém sem provas, mas que a coincidência era estranha. Primeiro a questão da comida, agora dinheiro. Ela falou com firmeza, como quem estava defendendo a ordem da casa. Eduardo perguntou se havia câmeras na área. Sônia respondeu que sim, mas que o ângulo não pegava toda a gaveta. Aquilo era mentira. Ela sabia exatamente onde a câmera estava posicionada. Eduardo ficou dividido. Parte dele queria acreditar em Dona Lúcia. Outra parte sentia o peso da responsabilidade como dono da casa. No mesmo dia, chamou Dona Lúcia para conversar. Ela entrou na sala com postura firme, mas o olhar denunciava nervosismo. Não sabia o motivo da reunião. Eduardo perguntou se ela tinha mexido na gaveta da cozinha. Ela ficou confusa. Disse que só abria a gaveta quando precisava pegar lista de compras. Negou qualquer envolvimento com dinheiro. Quando ouviu a palavra sumiço, seu rosto perdeu a cor. Ela afirmou que jamais faria algo assim, que precisava do trabalho, que tinha valores. Eduardo percebeu sinceridade, mas a dúvida plantada por Sônia estava ali. Enquanto isso, Gabriel aguardava do lado de fora, sem saber do que se tratava. Sentiu algo estranho quando viu a mãe sair da sala com os olhos marejados. Ela não contou tudo naquele momento. Apenas disse que havia um problema e que estavam resolvendo. Sônia observava de longe. Ela acreditava que estava protegendo o próprio espaço. Não via aquilo como maldade. Para ela, era estratégia. Não queria perder influência para uma funcionária que, de repente, ganhava a atenção demais. Mas o jogo que começou com comentários agora tinha virado algo mais sério. Eduardo precisava decidir se confiava na mulher que trabalhava ali há anos ou na governanta que sempre foi seu braço direito. E dessa vez, a escolha não envolvia apenas regras da casa. Envolvia justiça, envolvia verdade. E envolvia 3 vidas que começavam a se cruzar de um jeito que ninguém mais conseguiria controlar. O clima na mansão estava pesado. Não era algo que se via, mas dava para sentir. Os funcionários falavam mais baixo. As conversas paravam quando alguém se aproximava. Dona Lúcia continuava fazendo o trabalho dela como sempre, mas agora com os ombros um pouco mais tensos. Gabriel percebeu isso na hora em que ela saiu para encontrá-lo no portão naquela tarde. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu esconder que tinha chorado. Eduardo passou o dia inteiro pensando na conversa que teve com ela. A negativa foi firme. O olhar não desviou, mas a pressão de Sônia continuava martelando na cabeça dele. Como dono da casa, ele precisava manter ordem. Se ignorasse um possível erro, estaria abrindo espaço para outros. Era assim que ele sempre pensou. Na manhã seguinte, tomou uma decisão difícil. Pediu que Dona Lúcia fosse até o escritório logo depois do café. Não queria plateia. Não queria interferência. Ela entrou com as mãos unidas na frente do corpo. Sabia que aquele tipo de chamada não era comum. Eduardo pediu para que se sentasse. Ele demorou alguns segundos antes de falar. Olhou para a mesa, depois para ela. Disse que a situação do dinheiro era séria, que mesmo sem provas claras, havia desconfiança. E que, como responsável pela casa, ele precisava agir. Dona Lúcia sentiu o chão sumir. Ela falou que não pegou nada, que nunca precisou roubar, que se estivesse passando dificuldade, pediria ajuda antes de fazer algo errado. A voz dela não era alta, mas era firme. Eduardo escutava, dividido. Parte dele acreditava nela. Outra parte lembrava da pressão de Sônia, das palavras sobre imagem, sobre controle. Ele disse que talvez fosse melhor encerrar o contrato ali, para evitar desgaste maior. As palavras saíram mais frias do que ele gostaria. Dona Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. O rosto ficou pálido. Ela pensou em Gabriel. Pensou nas contas. Pensou na faculdade que ele sonhava fazer. Pensou em tudo que construiu ali durante anos. Ela perguntou se aquela era a decisão final. Eduardo não respondeu de imediato. O silêncio ficou pesado entre os dois. Do lado de fora, Gabriel estava sentado no banco do jardim. Não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que algo não estava certo.
Ele viu Sônia atravessando o corredor com um leve sorriso no canto da boca. Aquilo o incomodou. Dentro da sala, Dona Lúcia respirou fundo e falou algo que mudou o rumo da conversa. Disse que aceitava qualquer decisão, mas que não queria sair com a imagem manchada, que nunca fez nada para envergonhar o próprio filho, que preferia enfrentar qualquer investigação antes de ser mandada embora como suspeita. Eduardo levantou os olhos. A postura dela não era de quem implora, era de quem exige respeito. Ele pensou em tudo que viu nas ruas. Pensou na história do marido. Pensou no nome da empresa ligado ao acidente. Pensou na própria consciência que já não dava trégua. Se ele demitisse Dona Lúcia naquele momento, estaria repetindo um padrão antigo. Resolver rápido, evitar problema, proteger imagem. Mas dessa vez não parecia certo. Ele perguntou se ela autorizaria a verificação das câmeras da cozinha. Ela respondeu que sim. Na mesma hora, sem hesitar, Eduardo se levantou, chamou o responsável pela segurança da casa e pediu as gravações dos últimos dias. Sônia foi avisada e entrou no escritório tentando manter a calma. Disse que já tinha checado rapidamente e que a câmera não pegava o ângulo da gaveta. O responsável pela segurança corrigiu. Disse que pegava sim. Mostrou o monitor. O vídeo começou a rodar. Nos primeiros minutos, nada de estranho. Funcionários entrando e saindo. Movimentos comuns. Até que apareceu a imagem de Sônia sozinha na cozinha, abrindo a gaveta, tirando o dinheiro e colocando no bolso do avental. O silêncio tomou conta da sala. Dona Lúcia levou a mão à boca, surpresa. Eduardo sentiu o sangue ferver. Sônia tentou falar. Disse que havia um motivo, que estava apenas testando a honestidade da equipe, que precisava ter certeza de quem era confiável. Mas a justificativa soava fraca. Eduardo percebeu, naquele instante, o quanto tinha estado perto de cometer uma injustiça enorme. Ele olhou para Dona Lúcia. Viu a mistura de alívio e dor nos olhos dela. Dor por ter sido colocada naquela posição. Virou-se para Sônia e pediu que ela deixasse a sala. Disse que conversariam depois. Quando ficaram apenas os dois, Eduardo respirou fundo. Disse que errou ao considerar a demissão sem ter provas. Pediu desculpas. Não foi um pedido ensaiado. Foi direto. Dona Lúcia assentiu com a cabeça. Não havia rancor explícito, mas havia cansaço. Ela disse que entendia a posição dele como patrão, mas que confiança não se constrói com suspeita. Eduardo concordou. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas relação de trabalho. Era confronto de valores. Do lado de fora, Gabriel viu a mãe sair da sala. Correu até ela. Perguntou o que tinha acontecido. Ela apenas disse que estava tudo resolvido, que iam para casa. Eduardo ficou sozinho no escritório por alguns minutos depois que eles saíram. Pensou no quanto esteve perto de repetir uma injustiça que já marcou aquela família no passado. A quase demissão não foi só um erro evitado, foi um alerta. E agora ele sabia que não podia mais adiar decisões maiores que estavam por vir. Depois da descoberta das câmeras e da mentira de Sônia, a mansão nunca mais pareceu a mesma. Sônia foi dispensada no dia seguinte, sem discussão longa. Eduardo foi direto. Disse que não aceitava a manipulação dentro da própria casa. Ela saiu com o rosto fechado, sem pedir desculpas de verdade. Apenas juntou as coisas e foi embora. Os outros funcionários ficaram em silêncio, mas o clima mudou. Alguns pareciam aliviados. Dona Lúcia voltou ao trabalho tentando agir normalmente, mas era impossível fingir que nada tinha acontecido. Ela se sentia exposta. Gabriel, mesmo sem saber todos os detalhes, percebeu que algo grande tinha sido evitado. Eduardo passou 2 dias pensando no que fazer a seguir. O incômodo interno não tinha ido embora. Pelo contrário, agora ele sentia que tinha uma chance de fazer algo certo. Não por culpa, não por obrigação, mas porque queria agir diferente. Numa tarde de sexta-feira, ele pediu para que Gabriel ficasse depois que Dona Lúcia terminasse o expediente. Disse que queria conversar com ele. Gabriel estranhou. Nunca tinha sido chamado para falar com o dono da casa. Olhou para a mãe, que também ficou surpresa. Ela perguntou se havia algum problema. Eduardo respondeu que não. Disse que era apenas uma conversa. Quando ficaram sozinhos no escritório, o silêncio durou alguns segundos. Gabriel estava em pé, meio sem saber onde colocar as mãos. Eduardo indicou a cadeira à frente da mesa. Disse para ele sentar. O rapaz obedeceu, mas manteve a postura atenta. Eduardo começou dizendo que já sabia sobre as marmitas, que tinha visto com os próprios olhos o que Gabriel fazia todos os dias.
O coração do rapaz disparou. Ele pensou que aquilo poderia virar repreensão, talvez proibição, talvez até risco para o emprego da mãe. Mas Eduardo continuou. Disse que no começo desconfiou, que achou que poderia haver algo errado, mas que depois entendeu. Gabriel ouviu em silêncio. Não tentou se justificar. Não pediu desculpas. Eduardo falou que ficou impressionado com a forma como ele tratava as pessoas na rua, que não era só sobre comida, era sobre respeito. O rapaz abaixou o olhar por um instante. Não estava acostumado a receber elogio daquele jeito. Então veio a parte que ele não esperava. Eduardo perguntou quais eram os planos dele para o futuro. Gabriel respondeu que queria fazer faculdade, pensava em direito. Queria trabalhar ajudando pessoas que não tinham voz, mas disse isso de forma simples, quase como quem fala de um sonho distante demais. Eduardo ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. Disse que queria pagar a faculdade dele. As palavras ficaram no ar. Gabriel levantou os olhos na hora. Achou que tinha entendido errado. Eduardo repetiu, mais claro. Disse que pagaria o curso completo. Mensalidade, livros, o que fosse preciso. O rapaz ficou sem reação. Perguntou por quê. Eduardo respondeu que acreditava no potencial dele, que queria investir em alguém que já mostrava caráter, que não via aquilo como favor, mas como oportunidade. Gabriel respirou fundo. A cabeça girava. Era tudo rápido demais. Ele pensou na mãe. Pensou nas noites em que ela chegava cansada. Pensou nas contas acumuladas. Pensou no sonho que sempre pareceu distante, mas também sentiu um orgulho apertar o peito. Perguntou se haveria alguma condição. Eduardo disse que não. Apenas que ele se dedicasse de verdade. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Ele não queria que parecesse que estava aceitando esmola. Não queria que a mãe se sentisse diminuída. Não queria dever nada a ninguém. Disse que precisava conversar com Dona Lúcia antes de dar resposta. Eduardo concordou. Disse que esperaria. Quando Gabriel saiu do escritório, parecia que o chão estava diferente sob os pés. Ele encontrou a mãe na área de serviço, terminando de guardar alguns produtos. Chamou ela para conversar do lado de fora. Contou tudo. Dona Lúcia ouviu com atenção. No começo ficou desconfiada. Perguntou se havia algo por trás da oferta. Perguntou se ele tinha certeza de que não era troca por silêncio ou favor. Gabriel disse que não parecia ser isso, que Eduardo falou com respeito. Ela ficou pensativa. Sempre ensinou o filho a ser independente, a não depender de promessa de ninguém, mas também sabia que oportunidades assim não apareciam duas vezes. Naquela noite, em casa, os dois conversaram por horas. Gabriel disse que não queria aceitar se isso fosse ferir o orgulho dela. Dona Lúcia respondeu que orgulho não paga conta, mas dignidade é outra coisa. Ela disse que, se a ajuda fosse sincera, não havia problema em aceitar, que o importante era não esquecer quem ele era. No dia seguinte, Gabriel pediu para falar com Eduardo novamente. Entrou no escritório com postura firme. Disse que aceitava a proposta, mas deixou claro que faria por mérito, que estudaria, trabalharia e não desperdiçaria a chance. Eduardo sorriu de leve. Disse que era exatamente isso que esperava ouvir. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas o dono da casa e o filho da funcionária. Era o início de uma ligação diferente. Eduardo sentiu que estava dando um passo importante, mas sabia que aquilo era só o começo, porque havia uma verdade maior guardada dentro dele, uma verdade que ainda precisava ser dita. E quanto mais se aproximava de Gabriel e Dona Lúcia, mais difícil ficava manter esse segredo escondido. A decisão de aceitar a ajuda parecia simples quando foi dita em voz alta, mas na prática, tudo ficou mais complicado. No dia seguinte ao acordo, Gabriel acordou com um peso diferente no peito. Não era medo exatamente. Era uma mistura de ansiedade com dúvida. Ele estava prestes a mudar o rumo da própria vida, e isso assusta qualquer um. Dona Lúcia também sentia algo parecido. Enquanto preparava o café naquela manhã, ficou em silêncio por mais tempo que o normal. Gabriel percebeu. Ele perguntou se ela estava arrependida. Ela respondeu que não era arrependimento. Era preocupação. Disse que a ajuda de gente rica quase sempre vem acompanhada de expectativa, mesmo que não seja falada. Gabriel tentou tranquilizar. Falou que Eduardo parecia sincero, que não mencionou nada em troca. Mas no fundo, ele também tinha suas dúvidas. Na escola, aquele dia foi estranho. Ele tentou prestar atenção nas aulas, mas a cabeça estava longe. Pensava na faculdade. Pensava na diferença entre o mundo que conhecia e o mundo que estava prestes a entrar. Pensava se seria aceito. Pensava se daria conta. Quando saiu e foi até a mansão buscar a mãe,
Eduardo estava esperando no jardim. Chamou Gabriel para conversar mais uma vez. Disse que já tinha pesquisado algumas universidades, que havia instituições boas, com bolsas, mas que preferia pagar uma particular de qualidade para garantir estrutura melhor. Gabriel sentiu um aperto. Ele nunca tinha entrado numa universidade particular cara. Nunca tinha imaginado estudar num lugar onde a maioria dos alunos chegaria de carro importado. Disse que não precisava ser a mais cara, que não queria exagero. Eduardo respondeu que não via aquilo como exagero, mas como investimento. A palavra investimento soou estranha para Gabriel. Ele não queria ser tratado como projeto. Queria ser visto como pessoa. Falou isso com cuidado. Disse que agradecia a ajuda, mas que precisava sentir que estava construindo algo por esforço próprio, não apenas sendo colocado num lugar por causa do dinheiro de outro. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Percebeu ali que não estava lidando com um jovem que aceita qualquer coisa de cabeça baixa. Gabriel tinha orgulho, tinha limites. O empresário então propôs algo diferente. Disse que pagaria a faculdade, mas que Gabriel poderia procurar estágio desde o primeiro ano. Poderia trabalhar meio período, ganhar experiência e contribuir com parte das próprias despesas. Os olhos do rapaz mudaram. Aquilo fazia mais sentido. Ainda assim, havia resistência. Não era só sobre dinheiro, era sobre posição. Gabriel começou a sentir que as pessoas ao redor olhavam diferente para ele dentro da mansão. Alguns funcionários cochichavam. Comentários começaram a surgir de que ele estava subindo na vida por causa do patrão. Isso incomodava. Ele não queria que a mãe fosse vista como alguém que se aproveitou da situação. Não queria que pensassem que a relação com Eduardo era interesseira. Numa tarde, decidiu falar abertamente com o empresário. Disse que, se a ajuda fosse gerar desconforto para a mãe, preferia repensar. Eduardo escutou com atenção. Ele nunca tinha parado para pensar em como aquilo afetaria Dona Lúcia dentro do ambiente de trabalho. Para ele, a oferta era a solução. Para eles, poderia virar motivo de comentário. Então tomou outra decisão. Chamou todos os funcionários e deixou claro que a oferta de pagar a faculdade de Gabriel era decisão pessoal dele, baseada no desempenho e no caráter do rapaz. Disse que não tinha relação com privilégios ou favorecimento no trabalho. Que Dona Lúcia continuava sendo funcionária como qualquer outra, avaliada apenas pelo serviço. A fala foi firme. Mesmo assim, a resistência interna de Gabriel não sumiu de imediato. Ele começou a pesquisar sobre as universidades sugeridas. Olhava fotos do campus, lia depoimentos de alunos. Sentia um misto de empolgação e insegurança. Em casa, confessou para a mãe que tinha medo de não se encaixar, de ser o único que pegava ônibus enquanto os outros falavam de viagens internacionais. Dona Lúcia segurou as mãos dele. Disse que lugar se conquista com postura, que ninguém pode diminuir alguém que sabe quem é, mas ela também tinha seus próprios conflitos. À noite, sozinha no quarto, pensava se aquela aproximação com Eduardo poderia trazer problemas no futuro. Pensava na diferença de mundos. Pensava se não estavam se envolvendo demais. A resistência não vinha só de Gabriel, vinha dela também. Eduardo percebeu que, apesar do acordo, ainda existia um muro invisível entre eles. Um cuidado constante, um receio de que tudo pudesse mudar de repente. Ele entendia. Afinal, ainda carregava uma verdade que não tinha sido revelada. E sabia que, quando viesse à tona, poderia destruir toda a confiança que estava começando a nascer. Enquanto isso, Gabriel se inscreveu no vestibular. Fez a prova com determinação. Saiu da sala com a sensação de que tinha dado o melhor. Dias depois, o resultado saiu. Ele passou. A notícia trouxe alegria, mas também reforçou a realidade. Agora não havia mais volta. A resistência não desapareceu completamente, mas começou a se transformar. Não era mais medo de aceitar ajuda. Era medo do que ainda estava escondido por trás de tudo aquilo. O dia em que Gabriel levou o comprovante de matrícula na mochila foi diferente de todos os outros. Ele segurava aquele papel como se fosse algo frágil. Não era só uma folha com nome e curso. Era a prova de que a vida estava mudando de verdade. Naquela tarde, ele pediu para falar com Eduardo antes de ir embora com a mãe. Entrou no escritório já mais seguro do que nas primeiras conversas. Ainda havia respeito, mas agora também existia firmeza. Ele colocou o comprovante sobre a mesa. Eduardo olhou, leu com atenção e sorriu de leve. Disse que estava orgulhoso. Gabriel agradeceu, mas logo completou que precisava conversar sobre como aquilo iria funcionar na prática. Não queria mal-entendido no futuro. Não queria dívida invisível.
Eduardo percebeu que aquele momento era importante. Não podia ser algo baseado apenas em palavra solta. Ele fechou o notebook e deu total atenção. Gabriel disse que aceitava a ajuda, mas queria deixar claro algumas coisas. Primeiro, que continuaria ajudando a mãe em casa. Segundo, que procuraria estágio assim que possível. Terceiro, que não queria tratamento diferente dentro da mansão. Falou tudo sem arrogância. Falou como alguém que sabe o que quer. Eduardo ouviu com respeito. Disse que também precisava ser claro, que pagaria a faculdade porque queria, não porque esperava algo em troca, não porque queria controle sobre a vida dele. Disse que não iria interferir nas escolhas pessoais ou profissionais do rapaz, mas acrescentou algo. Falou que esperava compromisso, que não aceitava descuido com estudo, que se estava investindo, queria ver dedicação. Gabriel concordou na hora. Disse que não pisaria na oportunidade. Então, Eduardo sugeriu formalizar o acordo por escrito, não como contrato rígido, mas como registro simples, algo que deixasse claro que não havia obrigação futura, apenas apoio financeiro durante o curso. Gabriel ficou surpreso, mas achou justo. No dia seguinte, Eduardo chamou um advogado da empresa para redigir um documento simples. Nele constava que ele arcaria com as despesas do curso de Direito até a conclusão, sem exigir qualquer retorno financeiro ou profissional. Quando o papel ficou pronto, chamou Gabriel e Dona Lúcia para lerem juntos. Dona Lúcia ficou emocionada ao ver tudo escrito de forma clara. Ela tinha medo de promessa falada que depois vira cobrança. Mas ali estava tudo direto. Eduardo fez questão de explicar cada ponto. Disse que, se em algum momento Gabriel decidisse mudar de curso ou de caminho, conversariam de novo. Não haveria punição. Apenas diálogo. Gabriel assinou com a mão levemente trêmula. Não de medo, mas de consciência do peso daquele momento. Depois que assinaram, o clima na sala mudou. Não era mais tensão, era começo. Eduardo então falou algo que surpreendeu os dois. Disse que, além da faculdade, queria que Gabriel conhecesse a empresa por dentro. Não para assumir nada, não para criar obrigação, mas para entender como o mundo funciona do outro lado. Propôs que nas férias ele pudesse visitar alguns setores, conversar com profissionais, ver como contratos são feitos. Gabriel pensou por alguns segundos. Ele queria ser advogado para defender pessoas simples, mas entender como grandes empresas funcionam também poderia ajudar. Aceitou. Dona Lúcia observava em silêncio. O coração dela estava dividido entre orgulho e cautela. Ela confiava no filho, mas ainda não sabia até onde aquela aproximação poderia ir. Na semana seguinte, Gabriel começou as aulas. O primeiro dia foi cheio de novidade. Gente de todo tipo. Alguns mais simples, outros claramente acostumados com luxo. Ele entrou na sala com mochila simples nas costas e sentou na segunda fileira. Sentiu alguns olhares curiosos, mas não deixou isso afetar. Quando voltou para a mansão naquele fim de tarde para buscar a mãe, contou animado sobre as matérias, os professores, os colegas. Eduardo escutou de longe, sem interromper. Havia algo novo ali. Não era apenas gratidão, era parceria começando a se formar. Mas o acordo claro não apagava o segredo guardado por Eduardo. Pelo contrário, agora que a relação estava mais sólida, a verdade pesava ainda mais. Ele sabia que estava ajudando o filho de um homem que morreu em uma obra da própria empresa, e quanto mais se aproximava deles, mais difícil ficava adiar o momento de revelar tudo. Mas por enquanto, o que existia era um compromisso firmado com respeito, um acordo claro, sem armadilha, sem condição escondida, pelo menos na parte que Gabriel conhecia. Depois que o acordo ficou claro e Gabriel começou a faculdade, algo mudou na rotina da mansão. Não foi algo brusco. Foi acontecendo aos poucos, quase sem ninguém perceber. Eduardo já não se limitava a observar de longe. Ele passou a participar mais das pequenas conversas do fim de tarde, quando Gabriel chegava para buscar Dona Lúcia. No começo, eram perguntas simples. Como foi a aula hoje? Qual matéria você mais gostou? Teve dificuldade em alguma coisa? Gabriel respondia com naturalidade. Falava sobre os professores, sobre as discussões em sala, sobre como ficou impressionado ao estudar leis que nunca tinha parado para entender direito. Eduardo ouvia com atenção verdadeira. Não era interesse por educação apenas. Era interesse por ele. Dona Lúcia percebia essa mudança. No início, ficava mais quieta quando os dois conversavam. Observava. Tentava entender se aquilo era só entusiasmo passageiro ou se havia algo mais profundo ali. Uma tarde, choveu forte. Gabriel chegou encharcado.
mesmo com mochila protegida. Dona Lúcia ficou preocupada, tentando secar o cabelo dele com uma toalha na área de serviço. Eduardo apareceu com um guarda-chuva extra e ofereceu carona até em casa. Eles hesitaram por alguns segundos, mas aceitaram. Dentro do carro, o silêncio durou pouco. Gabriel começou a falar sobre um debate que teve na faculdade sobre desigualdade social. Eduardo comentou que já tinha visto esse tema sob outra perspectiva, do lado empresarial. A conversa ficou interessante. Não havia confronto, havia troca. Quando chegaram à casa simples de Dona Lúcia, Eduardo percebeu que nunca tinha estado ali antes. Era um lugar pequeno, mas organizado. Gabriel convidou ele para entrar e tomar um café. Dona Lúcia ficou surpresa com o próprio impulso de aceitar a visita, mas abriu a porta. Eduardo entrou devagar, olhando tudo com atenção. Não com julgamento, com curiosidade sincera. Sentou na mesa pequena da cozinha. Tomou café simples, coado na hora. Ali, sem portão grande, sem jardim impecável, ele parecia diferente, mais humano, mais próximo. As visitas começaram a acontecer de vez em quando, sempre rápidas, sempre respeitosas. Eduardo passou a conhecer detalhes da história de Dona Lúcia que nunca apareceriam numa conversa formal. Ela contou como foi aprender a cuidar da casa sozinha depois da morte do marido, como teve medo de não dar conta, como decidiu que o filho não cresceria sentindo falta de amor, mesmo com falta de dinheiro. Ele ouvia em silêncio. Havia admiração crescendo ali. Não era admiração distante. Era admiração que mexe com a forma como você enxerga o mundo. Gabriel também começou a frequentar a empresa nas férias como combinado. Passava algumas horas observando reuniões, entendendo como contratos eram discutidos. Eduardo fazia questão de explicar tudo com clareza, inclusive os erros do passado que tinham sido corrigidos, mas ainda não falava do acidente específico. A aproximação com Dona Lúcia também foi se tornando mais natural. Às vezes, Eduardo ficava na cozinha enquanto ela terminava o expediente e conversavam sobre coisas simples, sobre a cidade, sobre como as pessoas mudaram ao longo dos anos, sobre sonhos que ficaram guardados. Ele descobriu que ela gostava de ouvir rádio enquanto trabalhava, que tinha vontade de fazer um curso técnico quando era mais nova, mas precisou largar para ajudar em casa. Certo dia, levou um livro simples de administração doméstica e deixou como presente, não como gesto grandioso, apenas como lembrança de uma conversa que tiveram. Ela agradeceu, mas deixou claro que não queria privilégio por trabalhar ali. Eduardo respondeu que não era privilégio. Era consideração. A linha entre patrão e funcionária começava a ficar mais leve. Não desapareceu, mas ficou menos rígida. Os funcionários da mansão perceberam. Alguns comentavam em voz baixa, mas depois da saída de Sônia, ninguém se sentia confortável para espalhar julgamento. Gabriel, no começo, ficou atento. Não queria que a mãe se envolvesse demais, mas com o tempo, percebeu que o respeito era verdadeiro. Não havia toque indevido, não havia promessa escondida. Havia conversa, risada, troca de ideias. Uma noite, depois do jantar na casa simples deles, Eduardo ficou alguns minutos parado na porta antes de ir embora. Olhou para Dona Lúcia e disse que admirava a força dela. Ela respondeu que não fez nada além do que qualquer mãe faria. Ele discordou, mas não insistiu. O que estava acontecendo não era paixão repentina, não era gesto impulsivo, era aproximação construída em pequenos momentos. Um café compartilhado, uma conversa no portão, uma carona na chuva, um debate sobre faculdade. Mas, junto com essa proximidade, o peso do segredo crescia. Cada vez que Eduardo ria com Gabriel, ou escutava Dona Lúcia contar histórias do marido, sentia o coração apertar, porque sabia que existia uma verdade que podia mudar tudo. E quanto mais próximo ficava, mais difícil seria suportar o impacto quando essa verdade viesse à tona. A saída de Sônia da mansão parecia ter encerrado o problema. Pelo menos era isso que todos acreditavam. O clima ficou mais leve. Os funcionários trabalhavam sem aquele olhar constante de vigilância. Dona Lúcia se sentia mais tranquila. Gabriel estava focado na faculdade. E Eduardo, apesar do segredo que ainda guardava, sentia que as coisas estavam caminhando para um lugar melhor. Mas Sônia não saiu em silêncio. Ela ficou dias remoendo o que aconteceu. Na cabeça dela, não tinha sido culpa. Ela acreditava que estava certa. Achava que tinha sido injustiçada. Depois de tantos anos controlando tudo, foi dispensada por causa de uma gravação que, segundo ela mesma, não mostrava o contexto completo.
O orgulho ferido virou rancor, e rancor não costuma ficar quieto. Sônia tinha contatos. Conhecia fornecedores, antigos funcionários, gente que circulava em bairros onde comentários se espalham rápido. Começou devagar. Primeiro, contou sua versão para algumas pessoas. Disse que havia algo estranho na relação entre Eduardo e Dona Lúcia, que o patrão estava envolvido demais com a funcionária, que o filho dela tinha virado protegido. A história foi crescendo. Em pouco tempo, alguém levou esse comentário até um conhecido de Eduardo, que fazia parte do mesmo círculo social. Um empresário que não via a hora de encontrar uma falha no nome da família. Numa tarde, Eduardo recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, um amigo perguntou, em tom aparentemente leve, se era verdade que ele estava financiando a vida de uma funcionária por motivos pessoais. Eduardo sentiu o sangue esquentar. Perguntou quem tinha dito aquilo. O amigo desconversou, mas deixou claro que os comentários estavam circulando. Naquela noite, Eduardo percebeu que o problema tinha saído da mansão e estava ganhando a rua. Enquanto isso, Sônia decidiu agir de forma mais direta. Ela foi até a universidade onde Gabriel estudava, não para confrontá-lo, mas para observar. Viu o rapaz saindo da aula, conversando com colegas. Tirou fotos de longe. Enviou para um contato com a legenda insinuando que o jovem estava sendo bancado por interesse oculto. A maldade começou a tomar forma concreta. Alguns dias depois, um blog local publicou uma nota insinuando que um empresário da cidade estava mantendo relação inadequada com funcionária e beneficiando o filho dela com dinheiro da empresa. Não havia nomes explícitos, mas as pistas eram claras para quem conhecia. Gabriel ficou sabendo quando um colega mostrou a publicação no celular. Ele leu em silêncio. O rosto ficou quente. O coração disparou. A primeira reação foi raiva. A segunda foi medo. Ele pensou na mãe. Pensou no quanto ela sempre preservou a própria dignidade. Pensou na dor que aquilo poderia causar. Saiu da universidade mais cedo e foi direto para casa. Dona Lúcia já estava lá. Ele mostrou a publicação. Ela leu devagar. A cada linha, o rosto ficava mais sério. Ela não chorou, não gritou, apenas respirou fundo. Disse que sabia que esse tipo de coisa poderia acontecer, que quando existe diferença de classe envolvida, as pessoas gostam de criar histórias. Mas por dentro, ela estava ferida. Na mansão, Eduardo também viu a publicação. Não foi surpresa para ele perceber que Sônia estava por trás daquilo. O padrão era claro. Comentário maldoso, informação distorcida, ataque à reputação. Ele chamou o advogado imediatamente. Pediu para investigar a origem do blog. Queria provas antes de qualquer atitude legal. Mas antes disso, precisava resolver algo mais urgente. Foi até a casa de Dona Lúcia naquela mesma noite. Gabriel abriu a porta. O clima estava tenso. Eduardo entrou e sentou na pequena sala. Disse que sabia do que estava acontecendo, que não iria permitir que mentiras destruíssem o que estavam construindo. Gabriel falou com firmeza que não tinha vergonha da ajuda recebida, mas que não aceitava que a mãe fosse desrespeitada. Dona Lúcia olhou para Eduardo e fez uma pergunta direta. Isso vai continuar crescendo. Ele não respondeu de imediato. Sabia que, quando reputação entra em jogo, a coisa pode sair do controle. Disse que enfrentaria, que não recuaria por causa de fofoca, que a verdade estava do lado deles. Mas, enquanto falava, sentia o peso da outra verdade ainda não revelada. A verdade sobre o passado da empresa, sobre o acidente, sobre o pai de Gabriel. Se aquilo viesse à tona no meio daquele escândalo, poderia parecer que ele estava tentando compensar culpa com dinheiro. A situação estava ficando perigosa. Nos dias seguintes, mais comentários surgiram. Alguns clientes ligaram para a empresa pedindo explicações indiretas. Parceiros começaram a fazer perguntas cautelosas. Sônia assistia de longe, satisfeita. Ela acreditava que estava mostrando para Eduardo que ninguém mexe com a própria posição sem pagar preço. Mas ela não sabia que estava mexendo com algo muito maior, porque agora não era apenas sobre reputação, era sobre proteger uma família que já tinha perdido demais no passado. E Eduardo começava a perceber que, para encerrar aquele ataque de vez, talvez tivesse que revelar tudo o que vinha escondendo. O que começou como comentário maldoso virou tempestade. Em poucos dias, a história saiu do blog pequeno e foi parar em grupos de mensagens, redes sociais e até numa rádio local. Não citavam nomes diretamente, mas todo mundo que conhecia a cidade sabia de quem estavam falando. Gabriel começou a sentir o peso disso na faculdade.
Alguns colegas olhavam diferente. Outros cochichavam quando ele passava. Teve quem perguntasse, fingindo curiosidade, se era verdade que ele tinha um padrinho milionário. Ele respondia curto. Dizia que estudava com a ajuda de alguém que acreditava nele. Não devia explicação sobre a vida pessoal. Mas aquilo machucava. Não por causa dele, por causa da mãe. Dona Lúcia começou a notar olhares estranhos na rua do bairro. Vizinhas que antes conversavam normalmente agora perguntavam, com um sorriso forçado, se ela estava bem acompanhada. Ela respondia com calma, mas por dentro sentia vergonha de algo que não tinha feito. Na mansão, o ambiente também mudou. Alguns fornecedores começaram a evitar contato direto com Eduardo. Um parceiro antigo ligou sugerindo que talvez fosse melhor dar um tempo na exposição pública. Eduardo sentia a pressão de todos os lados. Mas o pior não era isso. O pior foi quando Gabriel decidiu confrontá-lo. Numa noite tensa, ele pediu para conversar a sós. A mãe ficou na cozinha, inquieta. Gabriel entrou na sala com postura firme, mas o rosto denunciava frustração. Perguntou direto se Eduardo imaginava que aquilo poderia acontecer quando decidiu pagar a faculdade. Eduardo respondeu que não esperava aquela reação da cidade, mas que sabia que poderia haver comentário. Gabriel então fez a pergunta que doeu. Vale a pena? O silêncio que veio depois foi pesado. Eduardo demorou a responder. Disse que sim, que acreditava que o que estavam fazendo era certo, que não iria recuar por causa de fofoca. Gabriel respirou fundo e disse algo que surpreendeu. Falou que, se aquilo continuasse prejudicando a mãe, ele abriria a mão da ajuda. Eduardo sentiu o chão tremer. Não era chantagem. Era decisão. Gabriel estava disposto a sacrificar o próprio sonho para proteger Dona Lúcia. Na cozinha, ela ouviu parte da conversa. Entrou na sala antes que Eduardo respondesse. Disse que ninguém abriria mão de nada, que já tinha passado por coisa pior na vida, que não iria deixar fofoca destruir oportunidade. Mas o clima estava quebrado. Eduardo percebeu que a crise não era apenas externa, estava entrando dentro da casa deles. Na empresa, os advogados conseguiram rastrear a origem do blog. Chegaram até um contato próximo de Sônia. Não havia prova direta ainda, mas o caminho levava até ela. Eduardo pensou em processar imediatamente. Mas havia algo maior em jogo. Se levasse a briga para a justiça, o caso ganharia ainda mais atenção. A história iria para jornais maiores. A curiosidade aumentaria. Ele precisava escolher entre reagir com força ou agir com estratégia. Enquanto isso, a tensão entre ele e Gabriel crescia. O rapaz começou a se afastar um pouco. Respondia mais curto. Evitava conversas longas. Não queria depender emocionalmente de alguém que podia estar no centro de um escândalo maior. Eduardo sentia essa distância. E junto com ela, a culpa que já carregava pelo passado da empresa aumentava. Ele começou a perceber algo que não tinha admitido antes. Se revelasse a verdade sobre o acidente agora, no meio daquela crise, poderia parecer que estava tentando limpar a própria imagem, como se a ajuda à faculdade fosse compensação escondida. Mas se continuasse calado, estaria construindo relação em cima de omissão. A crise virou um labirinto. Em casa, Dona Lúcia passou a dormir mal. Ficava pensando se tinha colocado o filho numa situação injusta. Pensava se deveria ter recusado a ajuda desde o começo. Numa madrugada, sentou na cama e disse para Gabriel que, se ele quisesse desistir, ela entenderia. Ele respondeu que não estava com medo por si mesmo. Estava com medo do que mais poderia aparecer. E essa frase ficou no ar. O que mais poderia aparecer? Eduardo ouviu algo parecido no dia seguinte, quando um jornalista local ligou pedindo entrevista para esclarecer os boatos. Ele recusou, mas entendeu que a situação estava chegando no limite. Se não tomasse uma atitude firme, a história poderia fugir totalmente do controle. Naquela noite, foi até a casa de Dona Lúcia mais uma vez. Não para defender imagem, não para justificar nada, mas porque sabia que precisava dar um passo decisivo. Sentou na pequena sala, olhou para os dois e disse que havia algo importante que precisava contar. O tom de voz era diferente, mais pesado. A crise externa tinha chegado ao ponto de forçar a crise interna, e agora não havia mais espaço para adiar a verdade. Quando Eduardo disse que precisava contar algo importante, o clima na sala ficou pesado. Gabriel cruzou os braços, tentando se preparar para o que viesse. Dona Lúcia sentou devagar no sofá, com as mãos juntas no colo.
Mas antes que ele revelasse qualquer coisa sobre o passado, o telefone dele tocou. Era o advogado. Eduardo hesitou por um segundo, mas atendeu. A ligação era urgente. Do outro lado da linha, a voz veio rápida. Eles tinham conseguido algo concreto. O responsável pelo blog tinha aceitado conversar depois de receber uma notificação formal. E, pressionado, entregou mensagens que provavam quem tinha passado as informações e incentivado a publicação. O nome era claro. Sônia. Não era mais suspeita. Era a prova. Eduardo fechou os olhos por um instante. A tensão que estava acumulada nos últimos dias encontrou um alvo definido. Ele desligou e olhou para Gabriel e Dona Lúcia. Disse que a origem dos boatos tinha sido confirmada, que havia mensagens, prints, conversas mostrando que Sônia estava por trás da história. Ela tinha enviado fotos, criado insinuações e incentivado a publicação para prejudicar os três. Gabriel sentiu a raiva subir rápido. Não era surpresa total, mas ouvir aquilo como fato era diferente. Dona Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou por quê. Eduardo respondeu que, pelo que estava claro nas mensagens, Sônia se sentiu traída, substituída. Achou que estava perdendo espaço e decidiu atacar onde mais machucava. Mas a mentira não parava por aí. O advogado também tinha descoberto outra coisa. Sônia não apenas espalhou boatos. Ela inventou detalhes que nunca existiram. Em algumas mensagens, sugeriu que Eduardo tinha interesse escondido em Dona Lúcia muito antes da ajuda à faculdade. Disse que a relação já vinha acontecendo em segredo. Criou uma história paralela, cheia de suposições, para deixar tudo mais escandaloso. Eduardo sentiu nojo ao perceber até onde ela tinha ido. Ele explicou tudo com calma, mostrando no celular algumas das mensagens que o advogado enviou. Gabriel leu com atenção. Cada frase aumentava a indignação. Dona Lúcia respirou fundo, mas manteve postura firme. Ela disse algo que surpreendeu os dois. Disse que mentira cresce quando encontra silêncio. Que se agora tinham prova, era hora de agir com verdade. Eduardo concordou. No dia seguinte, o advogado protocolou uma ação por difamação. O blog foi obrigado a retirar a publicação e publicar retratação formal. As mensagens de Sônia passaram a circular como prova de que tudo tinha sido armado. A cidade, que antes comentava com desconfiança, começou a mudar o tom. Alguns que haviam criticado passaram a ficar em silêncio. Outros começaram a condenar a atitude de Sônia. Mas a situação não terminou ali. Sônia recebeu a notificação judicial em casa. Ficou furiosa. Tentou negar, mas as mensagens eram claras demais. Não havia como inventar outra versão. Ela tentou procurar Eduardo para conversar. Foi até a empresa sem avisar. A segurança não deixou entrar. Ela então apareceu na frente da casa simples de Dona Lúcia. Gabriel viu pela janela e saiu antes que a mãe chegasse perto. Sônia tentou falar, dizendo que tudo saiu do controle, que não imaginava que fosse virar processo. Mas o tom não era de arrependimento sincero. Era de quem foi pego. Gabriel respondeu com firmeza que não queria ouvir explicação, que o que ela fez atingiu a honra da mãe dele. Dona Lúcia apareceu na porta nesse momento. Olhou para Sônia sem gritar, sem perder a compostura. Disse que durante anos trabalhou sob comando dela sem desrespeitar uma única ordem, que nunca imaginou que seria alvo de algo tão baixo. Sônia tentou justificar dizendo que estava defendendo o próprio espaço. Dona Lúcia respondeu que espaço se mantém com competência, não com mentira. A conversa terminou ali. Sônia foi embora sabendo que tinha perdido mais do que emprego. Nos dias seguintes, a cidade começou a enxergar outra versão da história. A retratação pública teve impacto. O nome de Eduardo foi parcialmente preservado. O de Dona Lúcia, ainda mais. Mas a crise deixou marca. Gabriel percebeu que a exposição trouxe aprendizado duro. Ele viu como reputação pode ser atacada por interesse e inveja. Viu como uma mentira repetida ganha força até ser enfrentada com prova. Eduardo, por sua vez, sentiu que aquela descoberta não era apenas sobre limpar imagem. Era sobre proteger algo que já estava além de contrato ou ajuda financeira. Quando o assunto finalmente começou a esfriar na cidade, ele voltou àquela frase interrompida na noite anterior. Ainda havia algo que precisava ser contado. A mentira de Sônia tinha sido descoberta. Mas existia uma verdade maior, guardada por ele, que ainda não tinha vindo à tona. E agora que a poeira começava a baixar, não havia mais distração para adiar o que realmente importava. Depois que a mentira foi exposta,
e o nome de Sônia apareceu nas provas, a cidade começou a se acalmar. As conversas diminuíram. O blog publicou a retratação. Algumas pessoas que antes apontavam o dedo agora fingiam que nunca tinham dito nada. Mas dentro de Eduardo, a tempestade não tinha acabado. Ele sabia que proteger a imagem de Dona Lúcia e Gabriel era só parte do que precisava fazer. A crise mostrou o quanto eles estavam expostos. Mostrou também o quanto ele tinha demorado para agir em alguns momentos. E isso pesava. Numa manhã de segunda-feira, Eduardo chamou todos os funcionários da mansão para uma reunião na sala principal. Não era comum ele reunir a equipe inteira. Quando fazia, era assunto sério. Dona Lúcia ficou apreensiva. Gabriel, que estava de férias da faculdade naquela semana e ajudava em algumas tarefas na empresa, também foi chamado para estar presente. Os funcionários se acomodaram em silêncio. Alguns curiosos, outros tensos. Eduardo ficou de pé na frente de todos. Não estava com postura rígida. Estava diferente, mais humano. Ele começou dizendo que precisava falar sobre os últimos acontecimentos. Disse que a casa passou por momentos difíceis por causa de mentiras espalhadas. E que, embora as provas tenham mostrado a verdade, ele queria assumir uma parte da responsabilidade. As pessoas se entreolharam. Eduardo continuou. Disse que, antes mesmo dos boatos externos, houve um momento em que ele quase cometeu uma injustiça dentro da própria casa. Olhou diretamente para Dona Lúcia ao falar isso. Disse que diante de uma acusação sem prova, ele considerou tomar uma decisão precipitada, que deixou dúvida pesar mais do que confiança, e que isso foi erro dele. O silêncio ficou pesado. Dona Lúcia sentiu o coração apertar, mas manteve o olhar firme. Eduardo falou que confiança se constrói ao longo do tempo e que ele deveria ter lembrado disso antes de cogitar qualquer atitude baseada apenas em suspeita. Depois, olhou para Gabriel. Disse que também reconhecia que a situação recente trouxe sofrimento desnecessário para ele, que a exposição pública poderia ter sido evitada se tivesse agido com mais rapidez quando os primeiros comentários começaram. Não havia defesa na voz dele. Não havia justificativa longa. Era simples. Eu errei. Os funcionários ficaram surpresos. Não era comum um homem na posição dele admitir falha assim, na frente de todos. Eduardo então disse que queria pedir desculpas, publicamente, a Dona Lúcia e a Gabriel. Não apenas como patrão, mas como pessoa. Dona Lúcia sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Gabriel respirou fundo, segurando a emoção. Ele não estava acostumado a ver alguém poderoso reconhecer erro dessa forma. Eduardo completou dizendo que, a partir daquele momento, qualquer problema dentro da casa seria tratado com prova e diálogo, nunca com suposição, e que ninguém ali deveria temer julgamento sem fato. A reunião terminou sem aplauso. Não era esse o clima, mas havia respeito no ar. Depois que os outros saíram, Eduardo pediu para conversar a sós com Dona Lúcia e Gabriel. Sentaram na sala menor, onde as conversas importantes sempre aconteciam. Ele olhou primeiro para Dona Lúcia. Disse que mais do que prejudicar reputação, o que mais o incomodava era ter feito ela se sentir desrespeitada em algum momento. Que sabia o quanto ela lutou para manter dignidade na própria vida e que quase feriu isso por falta de firmeza. Ela respondeu com calma que confiança é algo frágil, que dói quando é questionada, mas que também pode ser reconstruída quando há verdade. Eduardo assentiu. Depois olhou para Gabriel. Disse que entendia a revolta dele durante a crise, que sabia que ele pensou em abrir mão da faculdade para proteger a mãe, e que aquilo mostrou ainda mais o caráter que ele admirava. Gabriel respondeu que não queria privilégio, queria justiça. Eduardo disse que estava aprendendo isso. O pedido de desculpas não apagava tudo, mas mudava a posição da relação. Não era mais apenas ajuda de um lado e gratidão do outro. Era reconhecimento de erro e disposição para agir diferente. Naquela tarde, quando Gabriel saiu para fazer estágio pela primeira vez num pequeno escritório indicado pela universidade, ele sentiu algo diferente. Não era apenas orgulho por estar começando carreira. Era a sensação de que, apesar das falhas, havia espaço para consertar caminho. Dona Lúcia voltou ao trabalho com postura ainda mais firme. Não porque precisava provar algo, mas porque agora sabia que tinha sido respeitada. E Eduardo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo algo além de administrar empresa e patrimônio. Estava enfrentando as próprias falhas, mas enquanto tudo isso acontecia,
A verdade maior ainda permanecia guardada. O pedido de desculpas foi importante, mas o que ele precisava revelar em seguida iria muito além de um erro recente. Iria tocar no passado que ninguém ali tinha coragem de revisitar. Depois da reunião e do pedido de desculpas, algo ficou mais leve entre eles. Não era como se todos os problemas tivessem sumido, mas havia um respeito diferente no ar. Uma confiança que não era baseada só em palavras, mas em atitude. Eduardo começou a aparecer com mais frequência na casa simples de Dona Lúcia. Às vezes levava pão fresco no fim da tarde. Outras vezes, passava só para perguntar como tinha sido o dia. Não havia ostentação. Ele deixava o carro na esquina e caminhava até o portão como qualquer visitante. No começo, Dona Lúcia mantinha certa distância. Tratava com educação, mas sempre com cuidado. Não queria que a da aproximação confundisse as coisas. Ela sabia como o mundo funciona. Sabia que diferença de classe costuma trazer julgamento rápido. Mas com o tempo, as conversas começaram a sair do básico. Numa noite quente de sábado, Gabriel estava estudando no quarto quando ouviu risadas vindas da sala. Espiou pela porta entreaberta. Viu a mãe contando uma história antiga da infância. Algo sobre quando tentou aprender a andar de bicicleta e caiu na frente da rua inteira. Eduardo estava rindo de verdade, sem formalidade. Gabriel fechou a porta devagar. Sentiu algo diferente. Não era ciúme, não era estranhamento, era surpresa. Ele nunca tinha visto a mãe rir daquele jeito com alguém fora da família. Dona Lúcia também começou a perceber que esperava aquelas visitas. Quando o celular vibrava com mensagem de Eduardo perguntando se podia passar para um café, o coração dela acelerava um pouco. Ela fingia naturalidade, mas sabia que havia algo além de amizade. O sentimento não veio de repente. Foi crescendo em detalhes pequenos, no jeito como ele escutava quando ela falava, no cuidado em não ultrapassar limite, no respeito em sempre pedir permissão antes de entrar na rotina deles. Certa vez, a energia da casa caiu durante uma tempestade. Gabriel estava na faculdade à noite. Dona Lúcia ficou sozinha no escuro. Eduardo soube e apareceu com lanternas e velas. Ficou ali até a luz voltar, conversando, lembrando histórias, dividindo o silêncio. Quando a energia retornou, eles ficaram parados por alguns segundos, próximos demais. O clima mudou. Eduardo segurou a mão dela, devagar. Não foi impulso, foi decisão consciente. Dona Lúcia sentiu o toque, mas não afastou. Eles se olharam em silêncio. Ali não havia patrão e funcionária. Havia homem e mulher. Mas junto com o sentimento veio o medo. No dia seguinte, ela chamou Eduardo para conversar com calma. Disse que não queria que aquilo virasse motivo de comentário novamente, que não queria que Gabriel se sentisse desconfortável, que não queria misturar gratidão com afeto. Eduardo ouviu com atenção. Respondeu que também não queria confusão, que o que sentia não tinha relação com ajuda financeira ou culpa, que era admiração, carinho e algo que ele não esperava sentir. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois fez a pergunta mais importante: e se isso machucar meu filho? Eduardo respondeu que só seguiria em frente se Gabriel estivesse confortável. Naquela noite, Dona Lúcia chamou o filho para conversar. Sentaram na mesa pequena da cozinha. Ela falou direto. Disse que estava começando a sentir algo por Eduardo. Não sabia onde aquilo iria dar, mas queria ser honesta. Gabriel escutou sem interromper. Ele pensou em tudo o que tinha vivido nos últimos meses. Pensou na postura de Eduardo durante a crise. Pensou no pedido de desculpas público. Pensou na forma como ele nunca desrespeitou a mãe. Respirou fundo. Disse que no começo ficou desconfiado, mas que, olhando tudo o que aconteceu, via verdade nas atitudes dele. Falou que a mãe tinha direito de ser feliz, que não era só mãe, era mulher também. Dona Lúcia sentiu os olhos encherem de lágrima. Ela nunca tinha pensado na própria felicidade como prioridade. No fim daquela conversa, algo ficou resolvido. Dias depois, Eduardo voltou à casa deles. Gabriel estava na sala dessa vez. O clima era diferente, mais aberto. Gabriel se aproximou e disse de forma direta que sabia da conversa, que não tinha problema, desde que houvesse respeito. Eduardo assentiu. Prometeu que sempre haveria. O relacionamento começou ali, sem anúncio, sem escândalo. Pequeno, cauteloso. Alguns vizinhos perceberam. Comentários voltaram, mas dessa vez não tinham força. A cidade já tinha aprendido a desconfiar das próprias fofocas. Dentro da mansão, Eduardo deixou claro para todos que qualquer mudança pessoal não alterava o tratamento profissional.
Dona Lúcia continuou exercendo o trabalho normalmente com a mesma postura. Mas dentro dela, algo tinha mudado. Ela se sentia vista, não como funcionária, não como mãe batalhadora, mas como mulher. E Eduardo, pela primeira vez em muitos anos, sentia que não estava se aproximando de alguém por interesse social ou conveniência. Era algo que nasceu de convivência, de admiração, de respeito. Um sentimento inesperado, mas junto com ele, a verdade guardada ainda permanecia ali, como sombra no canto da sala, porque amar alguém exige transparência, e o que Eduardo ainda escondia tinha força suficiente para quebrar tudo. Era uma noite silenciosa. Gabriel estava na sala estudando para uma prova importante. Dona Lúcia terminava de guardar a louça. Eduardo estava sentado à mesa, mas diferente das outras vezes, quase não falava. O olhar dele estava distante, como se estivesse ensaiando algo por dentro. Dona Lúcia percebeu. Perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que precisava conversar com os dois, que não dava mais para adiar. O tom de voz não era leve. Era sério, pesado. Gabriel fechou o livro devagar. Sentiu um frio no estômago sem saber exatamente por quê. Os três se sentaram na pequena sala. A luz era simples, amarelada. Não havia luxo ali. Só verdade prestes a sair. Eduardo respirou fundo antes de começar. Disse que o que iria falar não tinha relação com boato, nem com a ajuda da faculdade, nem com o relacionamento. Era algo do passado. Algo que ele descobriu meses atrás e que vinha carregando sozinho. Dona Lúcia sentiu o corpo ficar rígido. Gabriel manteve o olhar fixo nele. Eduardo falou que, antes de assumir a empresa da família, o pai dele era quem comandava tudo, que houve um acidente numa obra muitos anos atrás, que vidas foram perdidas, que houve investigação interna, indenizações pagas e o caso foi encerrado oficialmente. O coração de Dona Lúcia começou a bater mais rápido. Ela já sabia onde aquela conversa estava indo, mas precisava ouvir. Eduardo continuou. Disse que, quando começou a investigar a história da família de Gabriel, descobriu que o pai dele estava na lista dos trabalhadores que morreram naquele acidente. O silêncio que veio depois foi pesado. Gabriel piscou devagar, tentando entender. Dona Lúcia sentiu o ar faltar por um segundo. Eduardo não desviou o olhar. Falou que a obra era responsabilidade da empresa da família dele, que, segundo relatórios antigos, havia pressão por prazo, que normas de segurança não estavam totalmente atualizadas, que o pai dele resolveu tudo rápido para evitar escândalo maior. A sala parecia menor. Gabriel se levantou. Perguntou direto. Você está dizendo que a empresa da sua família teve culpa na morte do meu pai? Eduardo não tentou suavizar. Disse que sim, que houve falha, que talvez pudesse ter sido evitado, que ele não estava no comando na época, mas que hoje a empresa era dele, e que ele não podia fingir que aquilo não tinha relação com o presente. Dona Lúcia ficou parada, olhando para um ponto fixo na parede. As lembranças voltaram como um choque. A ligação avisando do acidente, o hospital, o velório, o filho de 2 anos sem entender nada. Gabriel estava com os olhos vermelhos. Disse que todo esse tempo você sabia. Eduardo respondeu que descobriu depois, que não contou antes porque teve medo. Medo de parecer que a ajuda era tentativa de compensar culpa. Medo de perder o vínculo que estavam construindo. A sinceridade doeu mais do que qualquer justificativa. Gabriel passou a mão no rosto, tentando organizar o que sentia. Raiva, tristeza, confusão. Dona Lúcia finalmente falou. Perguntou se a empresa assumiu oficialmente a falha na época. Eduardo respondeu que não, da forma como deveria. Que houve acordo financeiro, mas não reconhecimento público de erro. O silêncio voltou. Eduardo então tirou uma pasta da mochila que tinha trazido. Colocou sobre a mesa. Disse que ali estavam todos os documentos que encontrou. Relatórios internos, laudos, comunicações da época, que eles tinham direito de ver tudo, que se quisessem processar a empresa, ele não impediria, que se quisessem exposição pública, ele assumiria. Disse também que estava disposto a reabrir o caso oficialmente, a reconhecer a falha da empresa, mesmo que isso afetasse contratos atuais, mesmo que manchasse o nome da família. Gabriel olhou para ele com mistura de revolta e surpresa. Não esperava essa postura. Dona Lúcia pegou a pasta com as mãos trêmulas. Não abriu ainda. Perguntou por que contar agora. Eduardo respondeu que não conseguia mais construir nada em cima de silêncio. Que se o sentimento que existia entre eles era verdadeiro, precisava nascer da verdade, não de omissão.
A sala ficou tomada por emoção crua. Gabriel andava de um lado para o outro. Disse que passou a vida inteira acreditando que foi fatalidade, que o pai estava no lugar errado na hora errada. Agora estava ouvindo que talvez tenha sido descuido de gente que queria lucro mais rápido. Eduardo não tentou se defender. Disse apenas que erro existiu, que responsabilidade existe e que estava pronto para enfrentar consequência. Dona Lúcia abriu a pasta. Folheou alguns documentos em silêncio. Cada folha parecia pesar mais do que papel deveria pesar. Ela fechou a pasta devagar. Olhou para Eduardo. Disse que nada traria o marido de volta. Que nenhum dinheiro pagaria os anos em que criou o filho sozinha. Que nenhuma retratação apagaria o vazio de uma cadeira na mesa. Mas também disse algo que surpreendeu Gabriel. Falou que sempre ensinou o filho a enfrentar verdade, mesmo quando dói. Que fugir dela só cria sombra maior. Eduardo manteve o olhar firme, mesmo com os olhos marejados. Gabriel parou de andar. Perguntou o que aconteceria se eles decidissem levar isso adiante. Eduardo respondeu que a empresa faria reconhecimento oficial de falha, que criaria fundo permanente para a segurança de trabalhadores, que o nome do pai dele poderia ser incluído como marco de mudança, que não faria isso como caridade, mas como dever. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era mais choque, era decisão se formando. E ali, naquela sala simples, 3 vidas estavam diante de uma escolha que mudaria tudo, porque agora não se tratava mais de marmitas, faculdade ou boato. Se tratava de verdade, e da coragem de assumir o que foi feito no passado para construir algo limpo no presente.